ECA comentado para todos os concursos da educação. Sejam todos bem-vindos a esse canal, eu sou o professor Marcos Barbosa, e nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão completa dos artigos do ECA mais cobrados pelas bancas, de forma bem objetiva e direto ao ponto. Eu sugiro que você assista, ou você pode estar escutando também na sua casa, ou no deslocamento, no seu carro, ou no transporte, pelo menos mais umas 2 vezes essa videoaula, porque com certeza você vai conseguir memorizar esses artigos do ECA e gabaritar todas as questões do ECA na sua prova. E eu vou deixar um link na descrição desse vídeo com todas as aulas completas do ECA desse canal. São aulas completas com o estudo da lei seca. Eu também separei 30 questões e todas foram comentadas. Eu também deixei disponível para você baixar todo o material das aulas de forma gratuita. Pessoal, antes de começarmos o estudo dos artigos da Lei 8.069, que é o ECA, vamos falar um pouquinho do ECA, um porquê essa lei foi criada, tá bom, gente? E por que ela existe, né? Então, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o conjunto de normas do ordenamento jurídico que tem como objetivo a proteção dos direitos da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamento para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. A ECA é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, regulamenta as conquistas do artigo 227 da Constituição Federal de 88. E nessa aula, tá? É a aula 1, nós vamos estudar os artigos do 1º ao 6º do ECA. Antes de continuarmos essa aula, gente, eu quero pedir a vocês se inscreverem no canal, deixar um like, deixar um comentário e compartilhar aí também nos seus grupos de estudo, tá? Para ajudar as outras pessoas e também a esse canal. Pessoal, nós vamos passar por esses artigos, tá? Do ECA. E aí eu vou estar destacando algumas palavras que as bancas costumam normalmente confundir, né, os candidatos, às vezes costuma trocá-los, tá? E também fazer alguns comentários, tá, durante a leitura desses artigos, alguns comentários que eu achar importante para o seu estudo. Então, gente, o ECA, né, a Lei 8.069, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Então a gente começa o estudo do título 1, né, que fala das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Gente, o artigo 1º ele é pouco cobrado, né, porque ele é um artigo bem simples, né? Tá? Quando fala da proteção integral, gente, é a proteção plena, né? Ou seja, a proteção da criança e adolescente em todas as áreas, tá? Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, isso é criança, né, pessoal? Ó, isso é criança. E ao adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Eu destaquei, gente, porque é muito importante. Esse artigo ele é muito cobrado pelas bancas, né? Tá? Porque né, às vezes confunde, né? Troca, né? Por exemplo, a criança é até 12 anos de idade incompletos. Às vezes troca, tira essa palavra aqui, completos, né? Coloca lá 12 anos de idade completo, né? Quando se refere à criança, tá? E quando fala do adolescente, às vezes muda aqui, né, gente? Ó, o adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Às vezes troca, coloca aqui dos 11 aos 18, então coloca às vezes dos 13 aos 20, tá, pessoal? Então, as bancas costumam muito cobrar o artigo 2º. Então, peço para vocês memorizar esse artigo. Ele é muito importante, tá? Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente, então a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Pessoal, as bancas também costumam cobrar esse artigo, tá? Eu peço para vocês lerem algumas vezes esse artigo, até também memorizar, tá? E tem uma atenção especial aqui embaixo, pessoal, nessas palavras aqui, ó, desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, que às vezes as bancas costumam trocar essas palavras, tá? Então, sugiro que vocês façam uma leitura, memorizem também esse artigo que ele é bastante cobrado, tá? Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar,
idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Pessoal, esse parágrafo, né, ele está só reforçando o caput do artigo 3º, tá? Está dizendo que só para reforçar que todas as crianças têm um direito, né? Todas as crianças e adolescentes sem discriminação, tá? Têm direito a todos os direitos, tá? Enunciados no caput do artigo 3º. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Pessoal, aqui está dizendo, né, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público. E aí, pessoal, fala, né, eu destaquei, inclusive, né, do que se refere o dever, né, da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, né, referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, gente, ler esse artigo, tá, e prestar bastante atenção, tá, nesses itens que eu destaquei aqui para vocês, ok? Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende. Então, tem 4 itens aqui, tá, gente? Que é bom ler bastante atenção, tá? Tem o item A, B, C e D. Ó, o item A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, né? Ou seja, né, gente, a criança e o adolescente tem prioridade, né? Dentro de diversas situações, né? Inclusive do nosso cotidiano, tá? A criança e o adolescente têm prioridade, tá? O item B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Ou seja, né, gente, um exemplo, tá no posto de saúde, né, e tem lá a fila do atendimento, né, de todas as pessoas que estão lá, quem tem prioridade, né, a criança e o adolescente, tá bom, pessoal? O item C, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Alternativa D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente, então, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Ou seja, o ECA protege a criança e o adolescente de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E também, gente, não é só o agente, né? Ou seja, a pessoa não será punida só se ela cometer esses atos, né? Se a pessoa também ela for omissa, também, né, ela será punida também na forma da lei. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente, como pessoas em desenvolvimento. Pessoal, esse artigo é bem tranquilo, né? Que ele faz um fechamento, né? De todos os artigos que nós acabamos de estudar do título 1. Vamos lá, gente. Então, aula 2. Nós vamos fazer o estudo do ECA, né? Dos artigos 15 ao 18b. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Ou seja, pessoal, o artigo 15 ele reforça o artigo 1º que nós estudamos, né, que a criança e o adolescente têm direito à proteção integral. E aqui elenca alguns direitos, né? A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso 1.
ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Inciso 2, opinião e expressão. Inciso 3, crença e culto religioso. Inciso 4, brincar, praticar esportes e divertir-se. Inciso 5, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Inciso 6, participar da vida política na forma da lei. Inciso 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. Ou seja, o artigo 16, né, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, tá? Então, dentro da liberdade, nesse artigo foi elencado vários incisos, né, gente? E é importante a gente memorizar esses incisos, porque a banca costuma cobrar muito o artigo 16, tá? Então, a gente precisa memorizar todos esses incisos, tá? O direito de ir e vir, né? Inciso 2, opinião e expressão, né? Ou seja, a criança tem o direito de se expressar, né? O inciso 3, crença e culto religioso, né? Diz respeito ao nosso Estado, que é um Estado laico, segundo a Constituição Federal de 88, né? Então a criança tem direito, né, de escolher a sua religião e na educação a gente precisa respeitar isso, né? O inciso 4, brincar, praticar esportes e divertir-se. O inciso 5, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, né? Ou seja, a criança e o adolescente não pode sofrer nenhum tipo de discriminação, né? Inciso 6, participar da vida política na forma da lei. E o inciso 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Pessoal, o artigo 17 ele é bem tranquilo, né? Ele é um artigo bem direto, tá? Ah, a gente precisa ficar atento, né, a algumas palavras que as bancas costumam trocar, por exemplo, preservação da imagem, né, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças. É um artigo, né, gente, que segura, né, a criança e ao respeito esses direitos, né? Por exemplo, direito da imagem, né? Então, na área da educação, né, se a gente faz um trabalho na escola e a gente precisa lá publicar, né, de repente no blog da escola, né, ou então em alguma rede social, a gente precisa pedir, por exemplo, autorização, né, dos responsáveis, né, para estar publicando, né, as fotos da criança e do adolescente. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Ou seja, pessoal, é dever de todos, né? Inclusive nós, profissionais da educação, né? Temos que protegermos a criança e o adolescente de qualquer tratamento desumano, violento, né? Aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Por exemplo, né, eu sou professor efetivo do Estado de São Paulo já há 9 anos e sempre adotei uma postura, né, de chamar o aluno ou a aluna fora da sala para conversar sobre alguma situação que aconteceu na sala de aula, né, que ele ocasionou, né? Então é importante, gente, sempre a gente não expor, né, não expor aquela criança, aquele adolescente, né? Sempre chamar em particular e conversar, orientar, se for o caso também fazer um relatório, né, dependendo da situação, e encaminhar a gestão da escola. Artigo 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados, sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Pessoal, a gente precisa ter muito cuidado, né, com esse artigo, né, com as informações do caput desse artigo, porque a banca, né, ela não quer saber se você é a favor ou não, né, de dar algum castigo para adolescente. Inclusive, esse artigo ele é muito cobrado pelas bancas, tá, gente? Então, a gente precisa ler, né, esse artigo, tá, e procurar memorizá-lo, tá? Mas com entendimento segundo o ECA. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar
ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão. Pessoal, aqui o inciso 1, né, do parágrafo único, né, ele diz o que é castigo físico. Então é importante também ler, né, com calma aqui e memorizar, tá? Vamos lá para o inciso 2, ó. Ao inciso 2, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Então, o inciso 2, gente, tá? Então, o inciso 2 também, tá? Diz com detalhes o que é tratamento cruel ou degradante. Artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Inciso 1. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Inciso 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Inciso 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Inciso 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Inciso 5, a advertência. E inciso 6, garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Pessoal, então, nesse artigo, tá, com todos os seus incisos, né, ele diz respeito ao quê? Né, as medidas que serão tomadas se caso houver as personagens desse artigo, tá? Eu até destaquei para vocês, ó, os pais, né, os integrantes da família, os responsáveis, os agentes públicos ou qualquer pessoa, né, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, né, então será tomadas essas medidas segundo o ECA, tá? E lá no parágrafo único, gente, aqui ó, no parágrafo único diz: as medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Gente, a banca costuma muito trocar, né? Em vez de colocar Conselho Tutelar, coloca o Ministério Público, né? Coloca uma outra coisa, tá? Então tem que memorizar. É o Conselho Tutelar, tá, gente? E quando fala sem prejuízo de outras providências legais, quer dizer o quê? Que isso não impede, tá? De ter também um processo penal, por exemplo, tá? Isso aqui é a parte, né, de um outro processo. Pessoal, então no capítulo 4 dos artigos 53 a 59, ele vai falar dos direitos da criança e do adolescente, né, do direito à educação, do direito à cultura, do direito ao esporte e ao lazer. Pessoal, eu vou fazer uma observação. Nós vamos ler, tá? Lógico, todos os artigos, tá? Do 53 ao 59. Alguns artigos eu vou fazer alguns comentários, né? E alguns outros artigos nós vamos fazer uma leitura bem atenta, porque eles já são autoexplicativos. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, inciso 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, então, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2, direito de ser respeitado por seus educadores. 3, o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Inciso 4, direito de organização e participação em entidades estudantis. Inciso 5, acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Pessoal, esse artigo 53, ele teve como fundamento o artigo 205 da Constituição Federal, que é o capítulo 3, né? Ele fala da educação, da cultura e do desporto. No artigo 205 fala: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então veja, gente, que no artigo 53, né, o ECA ele foi lançado 2 anos depois, né, a Constituição Federal foi em 1988, a Lei 8.069 foi em 1990, 2 anos após, né? Então, o artigo 53 realmente, né, tem como fundamento o artigo 205. E é importante, tá, gente? É um artigo que é muito cobrado pelas bancas. Então, sugiro que vocês façam depois novamente uma leitura bem atenta, aí umas 2, 3 vezes, tá? E procurem memorizar também todos os incisos desse artigo, que ele é bastante cobrado. Artigo 53A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Pessoal, o artigo 53A é muito importante também, ele fala das medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas, né? Foi um artigo que foi incluído na redação de 2019, né? É um assunto bem atual também, né? E é importante, não só a instituição de ensino, como os clubes e agremiações trabalhar esse tema, né? Inclusive, a maioria das prefeituras hoje já tem uma parceria e tem um projeto muito interessante que é o ProErd, né? Onde as polícias militares vão até a escola e trabalham esse tema, né? Então, é um artigo muito importante e uma redação nova de 2019. Artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente. Gente, aqui tem vários incisos, né? Sobre o dever do Estado, a competência do Estado, tá? Então vamos lá. Ó. Inciso 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Então, gente, o Estado ele é obrigado, né, a oferecer a todos, né, o ensino fundamental obrigatório e gratuito. Então, ou seja, o ensino regular, né? E também para aqueles também que não tiveram acesso à idade própria. Por exemplo, o EJA, inciso 2, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Inciso 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Pessoal, esse inciso ele é muito cobrado pelas bancas, tá? Procure memorizar essa palavra aqui, ó. Até destaquei. Preferencialmente, tá, pessoal? Preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4. Atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. Pessoal, esse cinza ele também ele é muito cobrado pelas bancas. Por quê, gente? A gente tem em outras legislações da educação, menciona que a creche é de 0 a 3 anos e a pré-escola é de 4 a 5 anos. Agora, aqui no ECA, tá? Então, de acordo com o ECA, creche e pré-escola é de 0 a 5 anos, tá bom, pessoal? Então precisa memorizar esse inciso. Inciso 5, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Então, se o adolescente estiver no programa, fazendo estágio, né? Hoje tem aquele programa Menor Aprendiz, né? Então ele tem o direito, né, ao ensino noturno regular. Inciso 7, atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Pessoal, eu até destaquei, né, algumas palavras, tá? A gente precisa memorizar. Então, quando se fala do atendimento no ensino fundamental, através de programas, ó, programas suplementares, precisa memorizar essas palavras aqui, ó, material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Esse inciso também é bastante cobrado, tá? Então, parágrafo 1º, o acesso ao ensino obrigatório gratuito é direito público subjetivo. Esse direito público subjetivo, pessoal, é um direito próprio, né, de cada indivíduo, tá? Parágrafo 2º, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental
fazendo-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência da escola. Gente, precisa ter cuidado, tá? Compete ao poder público, tá, gente? Artigo 55, os pais ou responsável, então, gente, ó, os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Pessoal, lá no artigo 54, nós estudamos os deveres do Estado, já que no artigo 55 aparece um dos deveres dos pais ou responsável, ou seja, eles têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, ou seja, né, pessoal, em quais casos, né, os diretores de escola comunicarão ao Conselho Tutelar. Então vamos lá, inciso 1, maus tratos envolvendo seus alunos. Inciso 2, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Inciso 3, elevados níveis de repetência. Artigo 57, o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos. Então, os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Ou seja, pessoal, nesse processo de construção do conhecimento, a gente precisa valorizar o conhecimento de mundo da criança e do adolescente. Artigo 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos, então a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltadas para a infância e a juventude. E o capítulo 5, que começa no artigo 60 e vai até o artigo 69, ele vai falar do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, o artigo 60, pessoal, fala assim, ó, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Ou seja, pessoal, esse artigo ele ratifica a Constituição Federal, que é a principal lei do nosso ordenamento jurídico. E nesse artigo 60 do ECA aparece mais uma vez de forma explícita que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Ou seja, pessoal, então adolescente, gente, a partir dos 14 anos de idade, ele pode fazer um estágio, né, numa empresa, e ele vai ter todos os direitos da CLT. E esse artigo ele é muito cobrado pelas bancas, ok, pessoal? Então vocês precisam memorizar esse artigo. Artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Pessoal, esse artigo 61, quando fala que a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulamentada por legislação especial, ela está falando da lei de aprendiz. Essa lei, gente, é uma lei de 2000 que alterou a CLT. Mas fiquem tranquilos que esse artigo não vai ser cobrado na sua prova. Artigo 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Pessoal, esse artigo 62 ele se reporta à LDB, quando ele fala que a formação técnico-profissional vai seguir o quê? As diretrizes e bases. A LDB, gente, é a Lei 9.394, ok? Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Então, pessoal, nesse inciso 1, ele coloca uma condição, né? Então, para o adolescente lá, como aprendiz, se for participar desse programa de formação técnico-profissional, ele é obrigado a frequentar o ensino regular, ok? 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Aqui, pessoal, nesse inciso 2, fala que a formação técnico-profissional tem que ser compatível com o desenvolvimento do adolescente. Ou seja, essa atividade não pode comprometer o desenvolvimento do adolescente, tá, gente? Por exemplo, pessoal, esse adolescente não pode ser um aprendiz trabalhando no pronto-socorro ou no necrotério, ok? 3. Horário especial para o exercício das atividades. Ou seja, pessoal, esse adolescente não pode cumprir uma carga horária no trabalho normal, né? Conforme as diretrizes da CLT, que é 44 horas semanal ou 8 horas diariamente, tá? Então ele vai ter lá uma carga horária, por exemplo, de 4 horas, né, diariamente. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.
Esse artigo, pessoal, ele põe uma regra, né? Qual que é a regra? Para o adolescente ter direito a essa bolsa de aprendizagem, ele precisa ter até 14 anos, ok? Artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Esse artigo, gente, ele reforça mais uma vez que mesmo o adolescente sendo aprendiz, ou seja, ele fazendo estágio, né, para aquela formação técnico-profissional, eles têm todos os direitos que um trabalhador tem. Então, os direitos trabalhistas e previdenciários. Inclusive, tem direito a 13º, a férias remuneradas e outros benefícios. E no artigo 66 vai dizer assim, ó, ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Ou seja, pessoal, a esse adolescente portador de deficiência, ele também tem os mesmos direitos de trabalho em relação aos outros adolescentes. Artigo 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho, ou seja, pessoal, né, aqui está dizendo o quê? O que é proibido, né? Então, esse vedado é o quê? O que é proibido, ok? Então, vamos ver o que é proibido a esse adolescente empregado como aprendiz, ok? No inciso 1, gente, vai falar que é proibido o trabalho noturno realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, tá? Então, do dia seguinte, ou seja, pessoal, das 10 na prática, né, das 10 da noite até as 5 da manhã, ok? Então, esse adolescente empregado aprendiz, ele não pode trabalhar nesse horário. Pessoal, e as bancas vão te cobrar a literalidade, tá bom, gente, desse artigo. Então, gente, nesse inciso 1, o que vocês precisam levar para a prova? Ou seja, não pode esquecer que no trabalho noturno, o trabalho noturno é proibido, ou seja, é vedado por lei, tá? Segundo o artigo 67. E outra coisa que vocês não podem esquecer, pessoal, que as bancas adoram cobrar na prova. Tudo que aparece número no artigo, as bancas gostam de cobrar. Então, inciso 1, noturno não pode, ok? Então, qual é o horário? É entre as 22 horas, então ó, não pode esquecer, ok? Ó, entre as 22 horas, então as 22 horas e as 5 horas do dia seguinte, ok, pessoal? Então vocês precisam memorizar esse inciso aqui, que é muito cobrado pelas bancas. E no inciso 2 vai dizer também que é proibido o trabalho perigoso, insalubre ou penoso. O que seria esse tipo de trabalho, gente? São trabalhos que colocam em risco a vida daquele adolescente aprendiz, ok? Como, por exemplo, ele não pode trabalhar em barragens, né? Ou então na estação de minérios, né? Ou exposto a alta tensão, ou um trabalho penoso, por exemplo, trabalhar no canteiro de obras, né, gente? Carregando um saco de cimentos. Então, todos esses tipos de trabalhos são vedados. 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Inclusive, gente, até fez um comentário, né, no artigo anterior, né, esse inciso 3, ele ratifica, né, que esse adolescente ele não pode ficar exposto, né, a serviços que vai comprometer o seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Por exemplo, a gente até mencionei, né, já no artigo anterior, ele não pode, por exemplo, trabalhar no necrotério, né, ou um outro exemplo, mesmo sendo durante o dia, porque noturno ele não pode trabalhar como menor aprendiz. Então, mesmo se for durante o dia em uma casa de prostituição, por exemplo, ele não pode. Gente, por que eu dei esse exemplo? Porque lá em 2000, com essa lei do aprendiz, né, teve até uma alteração na CLT devido a essa lei. Esse programa Aprendiz, ele pode ser oferecido na idade dos 14 aos 24 anos, ok? Ou seja, mesmo depois dos 18 anos, gente, tá? Dentro desse programa, ele não pode trabalhar em qualquer espaço, ok, gente? E o inciso 4 fala, realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Ou seja, pessoal, dentro desse programa Aprendiz, o local de trabalho tem que ser de preferência no mesmo município, tá? E com horário compatível para que esse adolescente consiga chegar a tempo na escola. Artigo 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo sobre responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos deverá assegurar ao adolescente, então, ó, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Pessoal, aqui esse artigo vai falar que quando o adolescente participar de um programa social
que tem um trabalho educativo, tá? Sendo essa entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, é assegurado capacitação de atividade regular remunerada, ou seja, gente, esse adolescente ele vai receber normalmente a remuneração, ok? Parágrafo 1º, entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas, então as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Pessoal, aqui nesse parágrafo primeiro, ele vai trazer a definição do que é trabalho educativo, ok? Parágrafo 2º, a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura caráter educativo. Pessoal, nesses dois parágrafos, tá? O parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, ele traz o quê? Que o caráter educativo prevalece sobre o aspecto produtivo. Mas mesmo assim, essa empresa, ela vai ter que remunerar esse adolescente como todos os outros trabalhadores, tá, gente? Inclusive as empresas que têm um programa de participação de lucro, elas são obrigadas a incluir também o aprendiz. Pessoal, e coloquem aí nos comentários se isso acontece na prática, o que vocês acham, ok? E o artigo 69 fala: o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. Inciso 1, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 2, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Então, esse artigo 69, gente, ele veio para ratificar mais uma vez o que nós estamos estudando desde lá do capítulo 1, ok? De todos os direitos que o adolescente tem, né, em relação à profissionalização, à proteção no trabalho, respeitando e não esquecendo que esse adolescente está em um processo de desenvolvimento. E como nós acabamos de estudar nos artigos 67 e 68, esse adolescente tem direito à capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Não esquecendo, gente, que sempre o caráter educativo sempre vai prevalecer sobre o aspecto produtivo. Então, nessa aula 4, nós vamos estudar os artigos 131 a 138 e nós vamos fazer o estudo do Conselho Tutelar. Então, a gente começa, pessoal, pelas disposições gerais. Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. Pessoal, nesse artigo a gente precisa dar uma atenção especial a algumas palavras que eu destaquei. Então, o Conselho Tutelar é o que, gente? É um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. Pessoal, o que é esse não jurisdicional? O Conselho Tutelar, pessoal, ele não está ligado a nenhum Tribunal de Justiça, tá? E outra coisa que é importante da gente não esquecer, pessoal, que o Conselho Tutelar, ele foi feito o quê? Para zelar pelo cumprimento da Lei 8.069. Então, não esqueça, pessoal, o órgão tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. Não esqueça, tá, pessoal? Principalmente essa palavra aqui, ó, não jurisdicional. E a gente precisa memorizar esse artigo, que ele é muito cobrado pelas bancas. Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um conselho tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Ou seja, pessoal, o Conselho Tutelar está ligado às prefeituras locais e é de lá que saem as verbas para mantê-lo. Então, no artigo 132 diz: em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá no mínimo, pessoal, até destaque, ó, no mínimo um Conselho Tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto por 5 membros. Gente, tem que memorizar, ó, as palavras que eu destaquei aqui, por favor, a gente tem que memorizar, e lá na prova vocês vão lembrar, tá? Porque, gente, as bancas costumam trocar, né? Então, no mínimo o quê? Um conselho tutelar composto por 5 membros, escolhido pela população local para mandato de 4 anos. Gente, mandato de 4 anos. Permitida recondução. Gente, ultimamente as bancas estão cobrando bastante também essa parte aqui, ó, permitida recondução, porque antes de 2019, né, veja que essa redação é de 2019 e antes não era permitida, tá bom, gente? Então, memorizem essas palavras, essas partes que eu destaquei, tá bom, pessoal? Pois o artigo 132 ele é muito cobrado pelas bancas. Artigo 133, para a candidatura a membro. Então, candidatura a membro do Conselho Tutelar,
serão exigidos os seguintes requisitos. Inciso 1, reconhecida idoneidade moral. Inciso 2, idade superior a 21 anos. Inciso 3, residir no município. Ou seja, pessoal, segundo o artigo 133, né, para ser candidato a membro do Conselho Tutelar, essa pessoa precisa ter alguns requisitos, né? Então, a gente tem 3 requisitos, tá, gente? É importante a gente memorizar esses requisitos para a prova, tá? Porque a banca costuma trocar. Então, idoneidade moral, o que que seria, né? Seria uma pessoa com a boa conduta, né? Um cidadão com a boa conduta. Ter idade superior a 21 anos, tá? Aqui, às vezes, a banca costuma trocar, tá, pessoal? Às vezes coloca 18 anos, né, para confundir, tá? E residir no município. Então, gente, esse artigo também é muito cobrado pelas bancas e a gente precisa memorizar esses 3 requisitos. Artigo 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a 1. Cobertura previdenciária, ou seja, pessoal, o tempo que aquele conselheiro tutelar trabalhar constará para a sua aposentadoria. 2. Gozos de férias anuais remunerados acrescidos de 1/3 do valor da remuneração mensal. Ou seja, pessoal, esse membro do Conselho Tutelar vai ter direito às férias como trabalhador normal da CLT. 3. Licença maternidade. 4. Licença paternidade. 5. Gratificação natalina. Pessoal, essa gratificação natalina é o famoso 13º. Então, o membro do Conselho Tutelar também vai ter direito ao 13º. Pessoal, esses 5 incisos que nós acabamos de ler, né, ele fala dos direitos dos membros do Conselho Tutelar. Então, é importante vocês fazerem uma leitura umas 2, 3 vezes e memorizar também, tá, pessoal, esses direitos. Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Ou seja, pessoal, essa verba para o funcionamento do Conselho Tutelar tem que constar no orçamento municipal. Tá bom, pessoal? Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Pessoal, agora então a gente começa o estudo do capítulo 2, que fala das atribuições do conselho. Gente, esse capítulo é bem cobrado, tá, pelas bancas, porque, pessoal, esse capítulo fala o que o conselho tutelar faz, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Artigo 136. São atribuições do conselho tutelar. 1. Atender às crianças e adolescentes, nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 7. Pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem a Lei 8.069, tá, direto no Planalto. Por quê, pessoal? Esse artigo 136 vai estar pedindo para vocês fazerem algumas leituras de outros artigos, tá, pessoal? Então, é importante, por exemplo, aqui no 1, né, no inciso 1, vocês lerem os artigos 98 e 105, né, e também voltar lá no artigo 101, inciso 1 a 7, e ler. Tá bom, pessoal? E também, gente, é uma forma também de vocês ficarem atualizados. Quando vocês forem assistir outros vídeos daqui do canal ou um vídeo sobre o ECA, é sempre bom vocês estarem em contato com a Lei 8.069 atualizada. Pessoal, esses incisos do artigo 136 já são autoexplicativos, tá? De qualquer forma, gente, quando precisar fazer um comentário, eu vou estar fazendo um comentário com vocês, tá? Mas eu peço uma leitura bem atenta a esses incisos, tá? Porque esse artigo ele é muito cobrado pelas bancas. Então vamos lá, pessoal. 2. Atender e aconselhar os pais ou responsável. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 a 7. Então, enfatizando novamente, pessoal, não esqueçam de ir lá no ECA e lerem, né, a indicação desses artigos, tá bom, pessoal? Para vocês entenderem melhor esse artigo 136. Ok? Embora, gente, só uma outra observação, embora as bancas, tá, não costumam cobrar, né, por exemplo, aqui, no inciso 2, atender e aconselhar os pais ou responsável aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 a 7. Embora as bancas não costumam fugir, né, por exemplo, se lá no edital consta o artigo 136, a banca costuma pedir a literalidade desses incisos, tá, pessoal? Mas estou orientando vocês a lerem os artigos que constam aqui nos incisos,
para vocês entenderem, ok? Fica mais fácil de entender aqui a dinâmica do artigo 136. 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, a. Requisitar serviços públicos. Então, requisitar, né, serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Ou seja, pessoal, o Conselho Tutelar ele pode, por exemplo, enviar um ofício, né, encaminhar lá uma situação para um órgão de saúde, né, em relação a uma criança ou um adolescente que precisa com urgência de um atendimento médico. Também, por exemplo, o Conselho Tutelar pode enviar um ofício lá para uma escola, né, solicitando uma vaga para uma criança ou para um adolescente, né, e expondo a situação. Por exemplo, a criança tá fora da escola, né, e o Conselho Tutelar ele recebeu essa situação, ela pode enviar um ofício lá para a escola solicitando com urgência uma vaga. Pessoal, então tudo isso é atribuição do Conselho Tutelar, tá, gente, para requisitar esses serviços públicos. P. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente. 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Por exemplo, pessoal, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia, né, de um abuso sexual, por exemplo. Ela pode encaminhar ao Tribunal de Justiça essa situação, né? 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. 7. Expedir notificações. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário. 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2, da Constituição Federal. 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. 13. Adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas, direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente, vítima de violência doméstica e familiar, e à responsabilização do agressor. 14. Atender à criança e ao adolescente, vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, ou submetido a tratamento cruel ou degradante, ou formas violentas de educação, correção ou disciplina de seus familiares e a testemunhas, de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e do encaminhamentos necessários. Pessoal, esse inciso aqui também é muito importante, porque o Conselho Tutelar ele tem que atender as crianças e adolescentes, né, gente, quando é vítima ou foi testemunha, por exemplo, de uma violência doméstica, tá, e familiar, ou foi também submetido a tratamento cruel ou degradante, tá, gente, e pode ser também no âmbito da escola, enfim. Tá? Então, como a gente já lemos lá no inciso 3, tá? Se for o caso, ele vai encaminhar, vai enviar ofício aos órgãos competentes. 15. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou local de convivência com a vítima, nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 16. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou ao adolescente, vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. 17. Representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas
que envolva violência contra a criança e o adolescente. 18. Tomar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativa à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente. 20. Representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer concessão de medidas cautelares, direta ou indiretamente. Gente, observe, ó, direta ou indiretamente, relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Pessoal, antes de nós irmos para o parágrafo único, quero dar duas dicas muito importantes para vocês. A primeira, pessoal, deem uma atenção especial, gente, aos incisos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, que nós acabamos de ler. Por quê, pessoal? Todos esses incisos são uma redação nova de 2022, gente. Então fica atento, que as bancas gostam muito de cobrar as novidades. Pessoal, a segunda dica é, eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês, ó, gente. Percebam, tá, que todos esses incisos, tá, do artigo 136, ele começa com esses verbos, ó, promover, incentivar, atender, tá vendo, gente, ó, representar, ok? Vamos lá, representar de novo, tá vendo, pessoal? Representar, né? Requerer, tá vendo, gente? Ó, representar, requerer, né? Receber, encaminhar, tá bom, gente? Aqui no 20, aqui, ó, representar a autoridade judicial, requerer. Gente, então fica atentos então aos verbos, né? Promover, representar, encaminhar, requerer, atender, tá bom? É uma forma também de vocês não esquecerem, né? Isso aqui na hora da prova, né, gente? E uma forma também de memorizar, tá? Então fica essas duas dicas. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições, conselho tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará e continente o fato ao Ministério Público. Pessoal, comunicará o fato ao Ministério Público, não é ao Poder Judiciário, tá bom, pessoal? As bancas às vezes costumam trocar isso aqui para confundir o candidato, tá bom? Então, comunicar o Conselho Tutelar, dentro dessa situação, tá? Comunicará o fato ao Ministério Público, pessoal. Não esqueça, tá bom, gente? Prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Ou seja, pessoal, por exemplo, de repente tem lá uma criança, um adolescente, os pais são alcoólatras, né? Ou se envolveram com drogas, né? E chegar a abandonar essa criança ou adolescente, tá? E essa criança e adolescente estão praticamente seus pais, né? Por conta dessa situação, né, gente, caótica. Então, nesse caso, o Conselho Tutelar poderá encaminhar essa situação ao Ministério Público, né, que tomará todas as providências cabíveis. Tá bom, pessoal? Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse. Ou seja, os responsáveis da criança e do adolescente poderão contestar, questionar as decisões do Conselho Tutelar na autoridade judiciária. Pessoal, não esqueça, na autoridade judiciária, tá bom, pessoal? Capítulo 3 da competência. Artigo 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do artigo 147. Pessoal, então, essas regras, tá? Está lá no artigo 147. Mas, para ajudar vocês, eu já incluí-las aqui no material, tá bom, pessoal? Vamos ler, gente, estas regras? Então, vamos lá, então, ó. Artigo 147. A competência será determinada, 1. Pelo domicílio dos pais ou responsável. Inciso 2. Pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Parágrafo 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção.
Parágrafo 2º. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Parágrafo 3º. Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão que atinja mais de uma comarca, será competente para a aplicação da penalidade a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Então chegamos ao final dessa revisão completa dos artigos do ECA mais cobrados pelas bancas. Pessoal, eu espero de coração ter ajudado vocês com essa aula do ECA. E se possível, deixe um like ou um comentário sobre essa aula, com elogios, sugestões, porque seu comentário vai me ajudar a continuar fazendo novos vídeos para esse canal e também o YouTube vai divulgar esse vídeo para outras pessoas que também estão precisando desse conteúdo. Pessoal, e não desista do seu sonho, tá, gente? Sejam consistentes no processo. Por quê, pessoal? A persistência é o caminho do êxito. E eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço e fique com Deus.